Boa tarde a todos. Como estamos, pessoas queridas do meu Brasil? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Adalto Neto, como vocês já bem sabem. Após a aplicação das provas do segundo dia do Enem, incluindo a prova de Ciências da Natureza, tenho como obrigação como educador, obrigação didática, de tentar tirar algumas dúvidas e fazer alguns comentários a respeito dessa prova das Ciências da Natureza, e, claro, comentando um pouco sobre as questões de biologia que fazem parte também do estudo da natureza de uma forma ampla. Diante disso, vejam, percebam alguns dos comentários que teço a respeito dessa prova. A princípio, já adianto a todos os estudantes que as provas elas tiveram um encorpamento conteudista. O que é isso, Adalto? As questões elas se tornaram um pouco mais conteudistas no tocante aos temas dentro das áreas. O aluno precisava conhecer, sim, os principais conceitos, propriedades, fenômenos relacionados tanto à biologia quanto à física e quanto à química. Portanto, esse encorpamento da prova foi uma tônica em todas as questões, não somente de biologia, mas das outras ciências. Além de tudo, eu fiz uma divisão das questões específicas de biologia e percebo que pelo menos 20 questões, vejam só, 20 questões são tanto de biologia como algumas apresentam uma abordagem química e que ao mesmo tempo também poderiam ser resolvidas no tocante aos conceitos biológicos. Diante disso, você percebe uma quantidade de questões majoritária diante das ciências. Alguns destaques em especial, que eu, vamos dizer, generalizei em alguns grupos de conteúdos relacionados à biologia, mas dentro de uma análise de 20 questões. Observem. Percebemos, por exemplo, que, como eu havia dito nas revisões, que o conteúdo de célula, biologia celular, envolvendo a parte bioenergética, por exemplo, a parte de genética molecular, de bioquímica, esse conteúdo foi observado em 6 questões da prova de biologia. 6 questões. E depois disso, obviamente, a parte de ecologia, que envolve todos os fenômenos ambientais, os ciclos biogeoquímicos, as intervenções, aspectos relacionados à ação antrópica. Esse conteúdo também foi distribuído em pelo menos 5 questões. Das questões de química, da competência 7 em especial, a gente percebe que pelo menos 4 questões poderiam ser resolvidas utilizando os conteúdos-chave, tanto da biologia como da química. Genética, como eu havia preparado aos meus alunos, sempre ao longo das revisões eu sempre lembrei da possibilidade de cair questões de genética, inclusive caiu uma questão de genética, mas uma questão que eu enquadrei como difícil. Como eu falei anteriormente, houve um encorpamento conteudista das questões, e essa questão, ela é uma questão, sim, que talvez seja uma das mais difíceis da prova como um todo. Questões de fisiologia e histologia, perfazendo aí a competência 4, a parte de morfologia, tivemos 3 questões. 3 questões boas, inclusive. A parte de taxonomia, falando de classificação, regras de classificação taxonômica, assim como também falando um pouco sobre características de bactérias, por exemplo, vimos em 2 dessas questões. E nesse conjunto, diante de todas essas questões que eu havia citado, nós temos pelo menos uma divisão minha, fazendo uma análise, uma observação minha. Tivemos 5 questões consideradas difíceis e 7 questões medianas. Portanto, ao todo, tivemos pelo menos 12 questões dessas 20 que eu elenquei como importantes para fazermos essa revisão, 12 questões que tiveram uma carga mediana e difícil desses conteúdos. Mesmo assim, ainda temos um predomínio de questões que eu considerei mais fáceis, 8 questões que eu considerei com uma relativa facilidade para que o aluno, com um bom entendimento e com conceitos básicos da biologia e da química, conseguissem resolver bem essas questões, pelo menos 8. Então, feras, pessoas queridas, percebam que houve esse encorpamento. Há necessidade, sim,
de estudarmos mais os conceitos biológicos, entendermos melhor os conceitos, até porque as problemáticas que nós observamos no Enem são problemáticas diferentes, são questões muito bem escolhidas, bem constituídas, e, portanto, a gente precisa, sim, ter a interpretação correta sobre o que se pede e, ao mesmo tempo, também destacar os principais aspectos relacionados ao conceito, não somente do fenômeno biológico, mas ao conceito das propriedades bioquímicas, das propriedades relacionadas à biologia molecular, enfim. Vimos, por exemplo, uma questão de genética molecular que eu considerei entre mediana e difícil, uma questão interessantíssima, onde eu havia comentado muito nas aulas de ácidos nucleicos, sobre a relação que existe entre as pontes de hidrogênio nos pares por base, a adenina, timina, guanina e citosina. E, obviamente, se eu quero abrir as duplas fitas do DNA no processo de replicação, utilizando a enzima helicase, naturalmente, aquela fita que contém bases, pares de bases com duas ligações, ela se quebraria mais fácil. Uma lógica, mas que depende, sim, do conhecimento da genética molecular. Questões, por exemplo, de célula, pelo menos duas questões falando sobre membranas, sobre transportes. Uma, inclusive, retratando a osmose reversa. Eu considerei até essa questão como mediana, de mediana para difícil, inclusive. Por quê? Porque o aluno precisava entender que a osmose é um processo passivo, é uma difusão simples do solvente. No entanto, quando fazemos a osmose reversa, nós vamos de encontro a um gradiente, usando, portanto, uma pressão mecânica maior, a fim de obter uma filtragem da água, a fim de obtermos, inclusive, um processo de manutenção da água mais potável para o consumo. Então, uma questão de mediana para difícil, importante, falando sobre os transportes. Assim como também uma questão estrutural de membrana, quando retratamos aquele procedimento, uma questão que tinha um diagrama, uma figura grande, uma questão, inclusive, que envolve a competência 5, a análise da imagem, falando sobre justamente o aspecto estrutural, lipoproteico do mosaico fluido. Onde o mosaico é fluido porque as proteínas, naquela bicamada lipídica quase que líquida, elas apresentam uma mobilidade. E, portanto, como elas apresentam uma mobilidade, naquela bicamada lipídica, no momento em que fazemos a chamada reação imune, com um anticorpo específico para cada fator proteico, cada receptor proteico, você tem um deslocamento dessas proteínas na própria bicamada, um deslocamento livre. Então, uma questão muito interessante e muito inteligente também. Certo? E, obviamente, em relação às provas, por exemplo, as questões que envolvem conhecimentos de química e de biologia, uma delas que eu destaco, a questão que envolve, por exemplo, a formação do biodiesel, através de um composto orgânico, através de um triglicéride que você pode obter, por exemplo, de gorduras ou de óleos. A gente faz a reação do triglicéride com um álcool, por exemplo, como metanol, etanol, um álcool de cadeia pequena, obtendo um produto que é o éster. O aluno inicialmente poderia perceber que ali, de fato, no produto você tem 3 ácidos graxos e o propanol, e o propanotriol, melhor dizendo, que é o glicerol. No entanto, como ele quer o produto envolve os dois componentes, e, portanto, esse produto, quando nós unirmos as duas ligações, as 3 ligações dos ácidos graxos com o álcool, que é um triol, nós vamos obter o éster. Então, é uma questão muito boa de biologia molecular, passando também pelo conceito químico do que é um éster. Que reação é essa? Uma reação de esterificação na formação do biodiesel em substituição aos combustíveis fósseis, por exemplo. Portanto, queridos, espero que vocês tenham tido uma boa prova. Espero que esses comentários ajudem a refletir, vamos dizer assim, de uma forma positiva, tudo que vocês fizeram nesse segundo dia. A princípio, nenhum comentário negativo, nenhuma polêmica em relação às questões analisadas, pelo menos essas 20 que eu destaquei, né, de grande importância para a prova das ciências da natureza. Espero que vocês tenham tido uma boa prova. Com certeza, minha tranquilidade de ter trabalhado todos esses principais aspectos é notória. Fiquei muito alegre, sim. E espero que você também tenha ficado. Valeu, pessoas! Um forte beijo. Tchau, tchau.